Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para a 13ª edição do nosso Café e Groselha. Meu nome é Luan Silva, a gente vai falar um pouquinho de futebol dos anos 90, 2000. Será que o futebol melhorou, piorou? Não temos tantos craques como no passado? A gente vai falar um pouquinho na próximos 40, 50 minutos, uma hora. E também responder as perguntas de vocês. A gente vai falar também da cultura do estádio, tudo isso com parte do nosso elenco principal. E também com um convidado que você já vai ver a partir após a gente mostrar aqui a abertura. Siga a gente no @golscomcafé, tanto no Instagram quanto no Twitter. Deixe o seu comentário, sua sugestão de tema, a gente sempre está ouvindo vocês. Após a abertura a gente vai falar com os convidados. Roda a vinheta. E não rodei a vinheta. No tempo da vinheta. Pera aí. Aqui, agora foi. Já foi, velho. Coisa linda. Vamos começar por ordem alfabética aqui, né? Alan Guiar, voltando após sua folga merecida. Seja muito bem-vindo ao Café Groselha. Qual é a sua expectativa para o nosso programa? Deixe seu boa noite. Muito boa noite. Primeiro, gostaria de saudar os amigos da mesa, falar que essa minha participação é a participação, até o momento da história do Café Groselha, mais longe de um membro do nosso canal. Afinal de contas, estou nesse momento gravando de um hotel em Aracaju, na capital do Recife, onde eu faço a narração aqui da Copa Brasil de Kart para a CBA, para a Confederação Brasileira de Automobilismo, mas já vim armado para o programa de hoje. O programa passado, infelizmente, em cima da hora não consegui participar, mas com certeza os amigos deram conta do recado, como sempre, e agora vamos, na próxima hora aí, conversar de futebol e de outros assuntos correlatos. Valeu! Alan, passa o serviço completo então. Se eu quero ver o Campeonato Brasileiro de Copa do Brasil de Kart, onde que eu posso assistir? Se eu quero ver... Eu vi que teve um lance, uma batida ali não muito legal, né? A gente espera que a gente não veja isso, né? A gente quer ver bandeira quadriculada para ele. Passa o serviço completo pra gente. Então, onde que a gente pode acompanhar a Copa do Brasil de Kart? Então, agora que você vai estar assistindo, você já vai estar na sexta-feira. Então, sexta-feira, você já pode entrar no YouTube, depois de ouvir o nosso programa aqui, vai lá no YouTube, digita CBA Kart, você já vai ver lá os links preparados lá com as lives. Vai ter live na sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde e sábado a partir das 10h20 da manhã. Na sexta-feira, dependendo da hora que você estiver ouvindo, você já pode ter perdido a parte da manhã. Nós vamos começar às 9 horas. E depois, na parte da tarde, a partir dali de 1h20 aproximadamente, a gente está retornando. Então, mais ou menos você fica sabendo aí se você vai para a live da manhã ou para a live da tarde. A gente vai ter baterias bem legais nos próximos dias, com previsão de chuva. Então, quem gosta de corrida e gosta de corrida na chuva, que sempre é um fator imponderado, então não pode perder que vão ser provas aí muito interessantes para acompanhar. É o segundo campeonato mais importante do Brasil, né? E o principal campeonato do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, vai ser realizado em Santa Catarina em novembro, no Beto Carreiro. Então também já fica o convite para quem quiser se deslocar até o Beto Carreiro e acompanhar ao vivo, de graça, também é uma experiência muito legal. Para quem gosta de corrida, eu costumo dizer que se vai uma vez, vai querer acompanhar todo ano, dá um jeito de assistir, porque a prova de kart é sempre muito legal de ver. Coisa linda. Kart eu nunca acompanhei, vou ser sincero, eu só brinquei entre amigos, né? Talvez eu seja o que tenha as corridas automobilísticas mais aleatórias, que eu vi uma Fórmula Truck, vi um arrancadão de caminhões lá em Arroio do Silva, talvez? Arroio do Silva, sim. Arroio do Silva, exatamente. Que belo histórico de competições automobilísticas. Se vocês viram aqui, eu atualizei um pouquinho as descrições dos nossos convidados. Alan Guiar, nosso querido narrador. Tem também o pai da Olivia, Gustavo Timboni. Seja muito bem-vindo ao Café em Cápsulas. Eu botei Café em Cápsulas. E talvez eu tenha feito a apresentação Café em Cápsulas, tá? Peço desculpa, eu tô trocando tudo. Nosso Café em Groselha. Muito bem-vindo, Gustavo. Boa noite.
Boa noite, Luan, boa noite, Alan, boa noite, Rafa, boa noite a todo mundo aí da mesa, boa noite a todo mundo que tá ouvindo, mas bom dia, né? Porque vai sair cedo, mas se estiver ouvindo de tarde também, boa tarde pra você. Mais uma vez aqui, uma honra, agora como o pai do Olívio, oficialmente, gostei. E vamos lá pra falar mais besteira aí, não se esqueçam de seguir aí as redes sociais que o Alan citou aí, e acompanhem, hein? Kart é uma maravilha, velho. Nossa. Coisa linda, obrigado, nosso querido Timboni. Eu vou ser sincero que eu conheço já. Só 10 anos que eu conheço o Gustavo, tá? E cada vez eu chamo ele de um nome. E às vezes eu troco o nome dele ali nos contatos, daí eu vou chamar ele no WhatsApp, daí eu chamo de um nome. Eu escrevo errado, entendeu? Às vezes eu escrevo Gustavo dele, não acho ele. Agora tem que lembrar que eu chamo de Timboni, né? O nome artístico dele. Mas tudo certo, uma hora a gente vai se acostumar. Inclusive eu lembro de uma reclamação dele que ele falou: nunca o pessoal me chama de Gustavo, sempre chama de apelido, pelo sobrenome, não sei o que. Então, Gustavo, boa noite, tá? Vou fazer questão de chamar pelo nome. E temos um convidado, né? A gente sempre deixa a Havaiana presente aqui, eu acho que isso é muito importante. O nosso querido Ninety está com a sua folga também merecida, está sendo representado à altura. Trazemos aqui o nosso ouvinte também, né? E sempre faço questão de reforçar isso. Uma das inspirações para eu ter começado nessa vida de podcast, o querido Rafael Xavier, que mais ou menos uns 10 anos atrás participava do Troféu aí, também tá lá no futebol de Floripa, né, Rafael? Não sabia se eu podia falar, mas eu já tô falando também. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui na nossa cafeteria, vamos fazer assim, né? Não repare, vamos dizer assim, não repare a bagunça, não repare as opiniões polêmicas, mas pode ficar à vontade para falar um pouquinho sobre futebol. Bom, boa tarde, né? Boa noite, bom dia, enfim, né? Já que o programa é atemporal. Obrigado aí, Luan, pelo convite. Estou sempre acompanhando aí o Café com Groselha, aqui acompanhando as opiniões com vocês. É bom a gente falar sem compromisso, né? Sem um peso da informação, assim, super checada, né? E só bater um papo entre amigos. Obrigado aí pelo convite. Espero substituir a altura e o Ninety, né? A minha experiência com o kart, ela é só dentro do cockpit, né? Já para deixar claro, mas não foi muito boa. Eu brincando nesses karts assim de shopping. Eu tenho 1,91 m, peso 110 quilos, então eu parecia o Bowser do Mario Kart, assim, todo amassado dentro de um kart, né? Não fui bem na corrida, confesso, mas é muito legal o automobilismo e, mais uma vez, obrigado pelo convite, espero que possa contribuir aí com o programa de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço, Rafael. Assim, eu sei que tu não vai poder falar como foi ter visto, sei lá, o Adolfinho jogar no Havaí, essas coisas assim, como o Ninety poderia falar, né? O Ninety, inclusive, ele viu, né, o Amadeu Or, né? Enfim, a gente tem muito mais experiência que todos nós aqui juntos, mas com certeza você vai poder contribuir bastante com a gente. Vamos falar do nosso primeiro tema, que é do futebol dos anos 90, 2000. O tema sugerido, acho que faz 2 programas, pela Thalita. Mandar um abraço pra Thalita, inclusive ela mandou uma outra dúvida aqui pra gente. Muito se fala, hoje a gente vê nas redes sociais, até em papo com os amigos, não, antigamente na minha época o futebol era bom, hoje a gente não vê mais craques, e a gente vê o pessoal que adora o futebol atual fala, não, De Bruyne é craque, o Zico não jogava nada. A gente vê essas discussões, hoje a gente vai ter uma discussão assim, do mesmo nível, né? A gente vai querer saber a opinião dos nossos colegas. Será que o futebol nos anos 90 e 2000 piorou? Melhorou? Então, para isso, eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou começar por uma linha, assim, que eu quero ouvir as primeiras impressões de vocês com o futebol. Acredito que eu e o Timboni, o Rafael e o Alan sejam das mesmas gerações, né? Então vão poder trazer pra gente as mesmas opiniões. Vou começar pelo Timboni. Assim, quais foram os primeiros... Quando começou a entender futebol, assim, né? Quais jogos tu via? Quem que eram os jogadores de destaque? Quem que te brilhava os olhos, assim, ao assistir, Gustavo? Olha, eu gosto de falar bastante sobre quando eu começava a assistir, que eu assisti bastante a época de ouro do Figueira, vamos colocar assim, né?
Chega ali na época da Nos Série anos A que tava ali. 1910, isso? Ah, não, ô, calma. Esse aí eu ia deixar pro Nant, né? Porque ele tava mais vivo nessa época. Ele que viu a criação do futebol, né? Mas ali podia acompanhar a parte de vice-campeonato da Série B, mas não muito, né? Já era muito pequeno. Mas aquela sequência grande que tivemos na Série A. Então acompanhei o Michel Bastos, acompanhei o Felipe Luiz jogando aqui, acompanhei toda a trajetória do Wilson com a camisa do Figueira, acompanhei toda a trajetória do Fernandes com a camisa do Figueira, então, sim, vinda do Edmundo, a máfia do apito, toda essa memória afetiva boa que hoje tá mais difícil, né? Hoje tá pior, tá muito ruim pra acompanhar, porque tá cada vez mais difícil de suportar o nível do futebol de hoje, né? Mas basicamente é isso, eu não do Figueira principalmente, né? Mas aí tinha nível de seleção brasileira, que é o pós 2002, que tinha seleção dita mágica de 2006, né? Que era para termos ganho tudo, vamos colocar assim, com aquele nível altíssimo que a gente tinha de jogadores. Os grandes times brasileiros que a gente tinha naquela época também, com os campeões mundiais de 2000, Corinthians, 2005, São Paulo, por exemplo, que são essa faixa que eu me lembro bem. O futebol que brilhava os olhos, vamos colocar assim. Hoje em dia eu ando meio desanimado, principalmente por causa do Figueirense, mas quem sabe a gente não retome esse brilho para trazer até mais torcida, né? Mais fãs pro futebol. E, Rafael, quais foram os primeiros jogadores assim que te chamou a atenção, né? Tu brincava assim com os amigos, eu quero ser tal, quero ser fulano. Quais foram as tuas primeiras lembranças assim de acompanhar os jogos? Cara, assim, eu sou de 87, né? Então, começo Rafael, dos anos 90. 87 é do Flamengo ou do Sport? Já começa por aí. É do Sport. É do Beleza. Sport. Desculpa, Não, e aí, então, pro começo dos anos 90, quando eu começo a viver o futebol, né? O Avaí nessa época, eu tenho bastante lembrança do Albenei, né? Que pra quem não sabe, jogou no Avaí, né? 92, 93. Inclusive, ele estava no time do Avaí que caiu para a Série B do Catarinense em 93, né? Aquele time tinha o Albeneir, o Vilas, o Adilson Heleno estava nesse time também, o Dirley. Então, eu tenho... Minha primeira lembrança é dessa época, né? Do Albeneir 51, que o pessoal chamava, né? Devido aos problemas dele com a bebida, né? Isso no âmbito do futebol local. Mas, na minha infância, era muito comum a figura dos dois times, né? Então, assim, o futebol de Santa Catarina era muito incipiente no começo dos anos 90. Para ter uma ideia, não sei se os mais jovens vão lembrar, mas no começo dos anos 90, ali, 90, 91, chegou-se até a ter um papo de fusão entre Avaí e Figueirense. Então, a distância era muito grande. Então, a gente... essa torcida por dois times, além de um fator midiático, a gente está sendo bombardeado pela imprensa do Rio e de São Paulo, ele tinha também a distância entre um e outro. Então, assim, para ter uma ideia, sei lá, o campeão catarinense ia jogar a Copa do Brasil. Então, ia jogar Figueirense e Vasco, por exemplo. Eu fui ver Figueirense e Vasco, meu pai era vascaíno, e a gente foi ver Figueirense e Vasco, e, cara, foi um negócio, assim, era surreal, porque o Avaí e o Figueirense jogavam contra um time dito grande aí do eixo Rio-São Paulo uma vez a cada 10 anos. Então, a distância era muito grande. Por isso que essas lembranças elas são compartilhadas entre os times daqui e os times de fora, mais as seleções. A gente lembra da Copa de 94, enfim. Só para ter uma ideia, eu guardei a figurinha do Dorival Júnior. O Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro de 92 jogava no União São João de Araras. E eu guardei a figurinha dele porque na descrição ali do cromo dele dizia que ele passou no Avaí. Então, assim, tu tem um jogador jogando a primeira divisão que passou no Avaí era motivo de orgulho, assim. Então, as primeiras lembranças que eu tenho são isso, assim, álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro, né, e aí da Série A que a gente colecionava,
e da vivência próxima do Avaí. Esses primeiros times ali dos anos 90, 92, 93, Série B do Catarinense 94. Então aprendi e cresci com esses jogadores, né? Com o Albenei, com o Jacaré, que surge ali em 95, 96, o Fantic também. A minha experiência aí com o futebol, ela surge dessa época. Não sei se já entraram no assunto de se é melhor ou pior, enfim, mas acho que tem um fator nessa avaliação que acaba ajudando na nossa avaliação, que é o fator emocional, né? Acho que esse saudosismo que a gente tem do passado, ele também mascara essas nossas avaliações, entendeu? Nós éramos mais felizes no passado do que somos hoje. Então a gente acaba transferindo isso também para o futebol. Às vezes o jogo era pior, o futebol podia ser pior, mas tu tava lá com teu pai, com os teus amigos, tu ia pro jogo fazendo aquela bagunça, tu não tinha compromisso, não tinha conta para pagar, então a vida era melhor naquela época. Então isso acaba também mascarando um pouco essa ideia de que se o futebol era melhor ou pior. Mas acho que é isso. Assim, anos 90, início dos anos 90 são as minhas primeiras lembranças aí do futebol. Vendo tu falar, né, Rafael, e esses nomes, assim, Jacaré, Adilson Heleno, são os nomes que eu fico... Quando a gente vai montar aquela seleção de todos os tempos dos nossos times, a gente sempre fala, né, não, Adilson Heleno, Itá, né, às vezes o Fantic surge, enfim... o Jacaré, né, principalmente também pelo Guga, às vezes eu fico assim, cara, e se o Jacaré jogasse no Avaí de 2009? Né? Eu sempre fico com essas teorias, assim, pra gente, será que seria titular? Será que seria banco? Eu acho que isso são coisas que ninguém nunca vai saber a resposta, mas eu acho que é legal a gente ficar no imaginário, assim, das torcidas bem legal. Até porque o Adilson Heleno que eu vi jogar é esse, né? Depois ele tá naquele time de 97, do Tubarão, quando o Avaí é campeão catarinense em 97, ele tá no Tubarão, né? Então assim, eu já vi jogar um Adilson bem mais veterano, então o auge dele em 88 eu não vi, mas o Fantic eu acompanhei bastante, assim, a carreira dele, o Jacaré também, mas acho que eram outros tempos, assim, né? Sim. Essa é uma outra coisa dessas avaliações, a gente não pode fazer anacronismo, que chama, né? Que é olhar para o passado com as lentes atuais ou vice-versa. Então, isso aí tá nessa avaliação também. Perfeito. Essa tua visão, assim, eu penso muito sobre o título do Avaí de 98, mas isso é um papo, quem sabe, para um próximo episódio. Alan, se eu não estou enganado, tu e Rafael, né, são nascidos no ano de 87, né? Alan, sim. 87 do Sport e do Flamengo? É óbvio que do Sport. A gente sabe, uma pergunta, né, quase que retórica. Não precisa esconder que tua paixão pelo Leão da Ilha é bem, bem forte. Cara, quais são as tuas primeiras lembranças contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo até se fosse um elefante, né? Não ser um leão. Bom saber. Fica aqui nosso corte, tá? Fica aqui nosso corte. Quais são as suas primeiras lembranças de Figueirense, de futebol em geral, né? Dos anos, imagino que ele 95 pra frente, né? Vou te falar assim, eu tenho algumas memórias muito específicas, né? De infância, assim, relacionada a futebol. Copa de 94, para mim, é uma memória muito, muito acesa, né, daquela Copa, de como foi o transcorrer, lembrar exatamente como foi a final, saber onde eu estava. Eu tenho uma memória muito viva de tudo que aconteceu, principalmente na final, e alguns fragmentos de alguns outros jogos, né, as primeiras estrelas fora Brasil que eu acompanhei e que eu, de certa forma, vi como ídolos, digamos assim, bem entre aspas, né? Mas jogadores assim que a gente coloca numa prateleira acima, são dessa Copa, né? São de 94. Stoichkov, naquela Bulgária espetacular, que fez a melhor campanha da história da Bulgária, e outros jogadores, o goleiro Ravelli da Suécia, e eu, desde pequenininho, até pelo meu pai, também sempre ter jogado no gol, né? Sempre olhava para os goleiros de uma certa forma, o Predrom,
goleiro belga também, que era um baita de um goleiro. Então, tem um recorte muito, muito especial voltado à Copa, né? E pelo título do Brasil, então, o Rafael, acho que é contemporâneo, talvez vai ter o mesmo pensamento. Parecia que era muito mais fácil o Brasil ser campeão mundial, né? Um sentimento nosso, assim, como criança, de que a qualquer momento vai acontecer de novo, porque, né? Então, agora, quem nasceu depois, que não está há muito tempo sem ver o Brasil ser campeão, tem uma leitura diferente até da nossa paixão, da minha geração, para com a seleção brasileira, é muito diferente do que os jovens têm hoje com a seleção, que não estão nem aí para a seleção, né? E a gente não, a gente foi muito mais ligado à seleção. Talvez a gente tenha sentido muito mais as derrotas da seleção brasileira nas últimas Copas, porque a gente sabe o potencial que é uma seleção brasileira e sabe o quanto ela pode dar alegria para o povo, né? Parafraseando a frase lá do Davi Luiz. E aí do Brasil, cara, que posso dizer assim, que eu tenho muito mais lembrança flash da geração do Corinthians ali, de Marcelinho Carioca. Porque o Marcelinho Carioca, no meu visual, ele é o melhor jogador do Brasil, sabe? Talvez seja o meu primeiro ídolo direto, assim, de um atleta. Por causa das faltas, da coisa tão absurda só dele por como isso, jogador assim, de futebol. Não tem mais nenhum outro motivo? Dele ser teu ídolo, Não. assim, não? Não, pela qualidade dele, né? Pela qualidade dele. Entendi. E eu acompanhava, meu pai era torcedor do Corinthians, né? E Corinthians do Vasco, Grande né? Seu Porque Aguiar, nessa época, eu vou te falar uma coisa, nessa época, tu tinha que escolher mais ou menos, tu tinha um time que tu era mais próximo em cada estado, né? Do Rio, São Paulo, né? Então, normalmente, quem nasceu ali nos anos 80, aqui, né? Do estado, né? De Santa Catarina, anos 80, até metade dos anos 90, tinha um time que gostava um pouco mais no Rio, e um time que gostava um pouco mais em São Paulo, e o time daqui da cidade, né? Normalmente todo mundo tinha 3 times um pouco mais aproximados, assim. E como eles quase nunca se enfrentavam mesmo, exceto, né, o do Rio de São Paulo, então era um pouco mais tranquilo isso. Então, lá em casa, a gente tinha o meu pai torcendo pro Corinthians e pro Vasco, então eu acompanhei ele nos 2 times, só que o meu avô torcia pro Figueirense e meu pai torcia pro Avaí. Aí eu acompanhei meu avô. Então eu fiquei meio a meio ali. Então eu não brigava com ninguém, entendeu? Então eu ficava no meio termo com todo mundo para ninguém para criar um clima bom da residência. Mas aí eu lembro de já ali no meio pro final dos anos 2000, aí sim, aí eu ia bastante a estádio. Eu comecei a ir bastante a estádio, porque eu estava um pouco mais solto já, então eu ia para estádio sozinho já, então aí eu comecei a assistir os jogos, aí eu comecei a pegar já ali no final dos anos 90, já o começo do que vai ser um começo bom para o Figueirense dali para frente, né? Passando dos anos 2000 e caminhando um pouco mais. Então foi o ano a ano, foi vindo contratações diferentes, foi momentos diferentes, foram chegando, jogadores de mais calibre, né? Foram chegando também, e aí a gente vai se afeiçoando um pouco mais. Mas eu tenho ali, quando a gente fala o recorte que o Rafa falou, de se é bom ou se é pior, eu concordo muito com ele, porque a gente acaba fazendo um saudosismo, né? Olhando para trás e vendo, pô, será que esses caras jogavam mais bola, não jogavam? Se a gente pegar um jogo hoje, botar no YouTube, né, e assistir um jogo da década de 90, da década de até o começo dos anos 2000, vai ver que o jogo atualmente ele é talvez 200% mais rápido. O volume de jogo tão falado agora é absurdamente mais rápido. Os atletas hoje são realmente atletas no caps lock da palavra, assim. Então são caras que conseguem correr 10 km, 12 km num jogo. E a gente não tinha um ou outro jogador assim nas décadas de 90, né, até o começo de 2000. Então era um jogo mais lento, e era um jogo que deixava o jogador jogar mais, deixava a marcação um pouco mais frouxa, então a gente tinha mais momento de brilho,
do jogador, né? De ele conseguir colocar a sua habilidade, gols, às vezes até mais plásticos por conta disso também. Por exemplo, eu sempre faço um recorte. Talvez o Bebeto jamais conseguiria fazer um gol de vôlei hoje, se ele jogasse, porque ele não conseguiria fazer um vôlei. Ia ter um zagueiro marcando ele, colado nele, que ele, se ele tentasse fazer o vôlei, alguém ia encostar nele e não ia deixar. Entendeu? Então, são detalhes assim. O próprio Marcelinho, que tu comentou ali, que fazia muitos gols de falta, né? Neto, Zico, são jogadores assim, nível até de mundial, são jogadores de muito destaque, mas será que hoje eles conseguiriam também repetir esse êxito em cobrança de falta, né? Com a evolução dos goleiros também, né? É uma coisa assim... assim que hoje em dia, cara, tu pega, né, goleiros aí com 1,93m, 94, e os caras são extremamente ágeis, né? Hoje é mais difícil fazer um gol de falta também por isso. Eu acho que houve uma evolução em especial no treinamento, condição física, como o Alan falou, e o goleiro é a posição que mais evoluiu nos últimos 30 anos aí, com certeza, né? Tanto que até o próprio Buffon, né, o Didi Buffon, ele defende o aumento do gol, né? Porque houve um crescimento de goleiros e o futebol não acompanhou isso. Acho que assim também são épocas, né? Era um futebol, como o Alan falou, mais lento, né? Então tinha menos correria. Essa correria, querendo ou não, ela iguala mais ou menos todo mundo, então acaba tendo isso. E para mim tem uma coisa que é crucial na nossa avaliação de qualidade de jogo, que hoje em dia tem muito futebol, tem muito jogo, sabe? Então assim, antigamente tu via um jogo na quarta noite e um no domingo. Então aquilo era meio saboreado, assim, tu tinha uma fruição para ficar no campo das artes ali, daquilo que acontecia, e tu via basicamente só o jogo da rodada. Então assim, tá passando na Globo, quarta noite, depois a novela. Cara, era o Flamengo, era o Corinthians, era o São Paulo, era o Palmeiras, era só o grande time do momento. Era a única opção, né, Rafael? Era a única opção, não tinha, e era o grande time. Não tinha o Premier. Não, tá louco? Não tinha Premier, não tinha... E assim, o nível, né, a diferença da Série A para a Série B era gritante, era um negócio assim assustador. A Série C, ela era meio que ainda incipiente ali, né? Ainda era classificatória via estadual, então a Série C era muito menor ainda. Então, assim, tu basicamente via só o jogo bom, né? E acho que hoje em dia é muito futebol, cara. Para mim, é um dos motivos pelos quais as pessoas estão perdendo assim um pouco de interesse, também por isso, sabe? Não dá nem tempo de tu perceber um bom jogo, porque em seguida já tem um Itabaiana e Figueirense, aí depois no outro dia Avaí e Atletique, sabe? Aí tem um jogo bom à noite, na sequência já tem uma Série B, já tem um estadual pela frente, que é aqueles jogos ali de janeiro, fevereiro, com 35 graus em Itajaí, sabe? Então acho que isso é o que atrapalha um pouco também a nossa percepção de que o futebol tá melhor ou pior. Então acho que daquela época fica um pouco isso também, de que tinha menos futebol pra gente comparar. E acabei não falando lá nos anos 90, mas uma das minhas lembranças mais vivas assim dessa época também é a seleção brasileira de 93, né? O Ronaldinho, que na época era só Ronaldinho, né? Mas o Ronaldo Fenômeno, ele estreia pela seleção brasileira aqui, em Florianópolis, né? Faz o gol, Avaí, Brasil e Islândia, 93, um dos amistosos e preparatórios para a Copa de 94. E eu lembro de ter ido ver o treino, né? A gente não conseguiu o ingresso, mas a gente foi ver o treino. Teve um treino aberto da seleção, assim, um dia antes, e eu lembro de ter visto esse treino aí, a seleção jogando em Florianópolis, né? O que hoje acho muito pouco provável que ocorra, né? Então ficou também essa... Nunca mais, né? Essa marca aí. Só se a gente tiver um estádio grande, né, Rafael? Porque não, acho impossível. Os nossos não tem como. A não ser um lobby, assim, muito gigantesco, assim, por alguma coisa que ele não saiba, né? Mas... acho difícil. Espera 6 meses que daí a gente vai ter um projeto de um estádio novo, tá? Podem ficar tranquilos que daqui a pouco vai aparecer um projeto novo. Ou 5 jogos, né? Não sei se... exatamente. É sistemático isso. Cíclico, por exemplo. Infelizmente.
Mas esse que, pegando um pouco da fala de vocês, né? Pô, Rafael, tanto jogo pra te falar, né? A gente tá gravando dia 27 de julho, o Avaí, segunda-feira, goleou o Botafogo de Ribeirão por 5-0, coisa que desde 2014 não fazia, daí tu me lembra do Avaí Atlético, cara. Pô, mas é que o meu pensamento tava no sentido de que o jogo ruim atrapalha. Esse foi um jogo ruim, entendeu? Perfeito, muito bom. Um jogo muito bom, não é? Mas assim, um pouco da fala de vocês, né? Hoje é muito mais fácil tu assistir um jogo, né? Tirando ali a Série C, que gosta de botar em 500 canais, mas assim, a Série A, tu tem a Premiere, tu assiste todos os jogos e assim, eu acho que sei lá, 30, 40 reais pro Premiere, coisa que eu acho que nos anos 2000 era, sei lá, 100 reais a época, né? Então assim, era um valor muito mais elevado. A Série B, tu assina E era pro jogo na época, tá? Na época era o primeiro Premiere ali, lá nos começos dos anos 2000, era pro jogo. A questão do pacote, de assinar o canal, veio bem depois. Eu lembro de comprar bastante jogo avulso do Avaí na Série B, por exemplo. Meu Deus. Comprar pro jogo. Que coragem. E vinha na fatura da NET, assim. Daí tu olha assim, sei lá, um Avaí brasileiro e tu fala, que arrependimento, né? Metade do jogo querendo dinheiro de volta, assim. Mas não dava, não tinha como. Mas assim, talvez um pouco disso é que a gente assistia também menos jogos, né? Como vocês falaram, a gente tem muito jogo, mas até do próprio time. Então assim, pô, tu via se o cara assiste só um Avaí e Botafogo de Ribeirão, o cara vê o JP jogando, o cara assim, meu Deus, o JP foi um dos melhores jogadores. Mas aí tu pega, sei lá, um cara que acompanhou os 15 jogos, que hoje é mais fácil de ver também, o cara já consegue ter uma visão um pouco melhor, né? Imagino que antes a gente conseguia também acompanhar muito por rádio, né? Então assim, tu tá confiando na avaliação de outra pessoa, né? De tá transmitindo essa informação. Talvez isso também ajude um pouco essa nossa lembrança sobre o futebol dos anos 90. Não, ô Luan, e assim, tu falou de rádio, o próprio produto rádio, ele muda com o tempo, porque o produto rádio da década de 90, ele é muito mais num lugar de aumentar ainda mais o que está acontecendo. Isso foi diminuindo com o passar dos anos para que seja mais perto da realidade, a gente pode colocar assim. Porque como a gente tinha uma quantidade maior de pessoas sem conseguir ver a imagem, a comprovação do que de fato havia acontecido daquele jeito era menor, era um grupo menor de pessoas. E como isso foi aumentando, né, ter mais gente vendo o jogo, tu não pode falar que a bola passando pertinho da trave com 10 mil pessoas vendo um jogo. E ela passou a 8 metros do gol, entendeu? Só que na década de 80, 90, isso acontecia um pouquinho. As bolas passavam mais perto, os jogos eram mais emocionantes, mas nem sempre era assim mesmo. Era só porque era para colocar um pouco mais de tempero nesse produto, né? E aí, com o tempo, até isso foi algo que foi de terceiro, né? A avaliação era de um terceiro. E viajava o Miguel Livramento, o Evaldo Luiz, o Américo Vargas. Estão lá fazendo Avaí, a Napolina, 98. Cara, que eles falaram, se jogou bem ou mal, só eles detinham esse conhecimento, né? E a não ser quem foi lá vem logo. Jamais saberemos, né? Jamais saberemos, né? Aí o cara vinha, não, o Avaí jogou bem, mas teve um pênalti roubado. Sabemos também, ele tá falando, né? Então isso, claro, dá essa dimensão da avaliação, né? E acho que assim, eu sou bastante adepto dessa ideia do saudosismo, assim, porque ela tá em todos essas avaliações, sabe? Tu vai pegar os jogadores, eles estão sempre, porque na época era melhor. Claro, na época o cara era rico, jogava bola, então na época dele vai ser sempre melhor, né? Então, e tem vários aí que estão aí que a gente viu jogar e, pô, meu amigo, não foi bem assim, né? Agora tem essas modas dos influencers aí quem jogou mais, pô, eu vejo um daquele e penso, cara, eu vi tu jogando bola, então, né, baixa um pouco esse teu nível aí. Então tem um pouco disso também, né, do que se contava do que era o futebol, mais do que o que era, de fato, o que tu viu do futebol, né? E muitos jogadores imaginam assim, pô, se fosse eu hoje, com tanto de jogador meia boca que tem ganhando muito dinheiro, né, eu seria muito mais rico do que eu sou também, né? Pode ser uma situação dessa.
Eu vou trazer aqui 2 exemplos, tá? O primeiro vai ser em homenagem a quem sugeriu o tema, que foi a Thalita, que eu vou fazer uma comparação de 2 times que foram campeões do mundo, né? Pra gente poder ver um pouquinho assim talvez seja um pouco do tema da semana passada, dos times brasileiros, mas eu vou fazer a comparação aqui do São Paulo, campeão do mundo de 93, né, contra o Milan. A fonte é a Wikipédia, mas eu acho que vai estar certo. E com o São Paulo campeão do mundo de 2005, por exemplo, tá? O São Paulo foi campeão em 93, 3-2 em cima do Milan, né? A época ali que o Brasil ganhou 2 títulos mundiais, né? Os 2 com São Paulo, né? Nos anos 90. Um exemplo aqui, o Milan tinha o Rossi, Panucci, Baresi, né? Um jogador histórico, Costa Curta e o Maldini, 2 jogadores que... Zaga da seleção italiana aí. Exatamente, mas aqui é só o Baresi que é campeão do mundo, né? Os outros não foram campeões do mundo, né? Daí tem o Desailly, se eu estiver falando errado, vocês me desculpem. Mas o Baresi foi campeão do mundo no Milan? Pelo que eu vi aqui em 82, da Copa do Mundo. Tá, da Copa de 82. Da Copa, campeão de Copa do Mundo. Aí tem Desailly, Albertini, Donadoni, Massaro. O Desailly foi campeão com a França em 98. 98. O Massaro acho que foi campeão também em 82. Aí tem Pierre Papin e vou saber falar isso aqui. Tem um romeno aqui que me desculpa, o Florin Radashoyu e o Alan que tá acostumado a cobrir campeonato dessa região da Europa, né? Vai poder falar. E o treinador é o Fábio Capello. Daí a gente pega o São Paulo. Zete no gol, né? Zete campeão do mundo. A zaga Cafu, Ronaldão, Valber e André Luiz. Cafu e Ronaldão campeões da Copa do Mundo também, né? Doriva, Dinho, Toninho Cerezo e Leonardo campeão de Copa. Palinho e Miller também campeão de Copa do Mundo. O Juninho Paulista entrou, né? Campeão de Copa do Mundo também. O treinador era o Tele Santana. A gente pega esse time aqui que a gente pega. O time do São Paulo era, acho que podemos dizer que era um pouquinho melhor, né? Se a gente comparar um pouco com 2 timaços, tá? Exatamente. Se a gente comparar aqui com o São Paulo campeão de 2006 contra o 2005 contra o Liverpool, né? 1-0. A gente tem Rogério Ceni, campeão do mundo, Cicinho, Lugano, Fabão e Ed Carlos e Júnior também campeão do mundo, Mineiro, Josué e Danilo, Amoroso e Aloísio. Aí o treinador era o Grafite, entrou o Grafite, o treinador era o Paulo Torre. A gente pega no time do Liverpool aqui, tem o Xabi Alonso, Guerrard, né? Mas não tinha mais nenhum outro jogador tão estrelado assim. A gente pega esse time de São Paulo que, na minha opinião, não era tanta grife assim, mas já era um muito bom time, né? A gente tem campeões do mundo, jogador de Copa, como era o Grafite, o Josué, o Mineiro, né? A gente tem o Lugano, inclusive Cicinho, então metade desse time jogou Copa do Mundo. E no outro lado também o Corinthians aqui é uma coisa legal. Campeonato Mundial de 2000, a gente pega o Vasco e Corinthians a final. Vasco de Elton, Paulo Miranda, Divan, Mauro Galvão, Gilberto, Amaral, Juninho Pernambucano, Felipe Ramon, Edmundo e Romário. Cara, olha o time do Vasco. Altos time, pô. O banco era o Carlos Germano, tinha o Jorginho, o Júnior Baiano, Donizete. O Jorginho Viola, lateral do Tetra, né? Exatamente. Viola também no banco. O campeão 94 Lopes, também. Também estava no banco. E o Corinthians, esse aqui teve 2 mundiais, né, em 2000. Um foi vencido pelo Boca, se não estou enganado, outro pelo Corinthians. Foi. Boca e Real Madrid. Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber. Kleber, um dos grandes laterais esquerdos que eu vi jogar no Brasil. E que inclusive jogou no Figueirense, que eu nem lembrava disso, né? Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca e Ricardinho, Edilson e Luizão. Se tu pega aqui tem o Dida, Vampeta, Ricardinho, Edilson e Luizão. 5 campeões do mundo 2 anos depois, né? 2 grandes seleções aqui. Luiz Mário no banco também, jogador histórico. Eram 2 timaços. A gente não estava tão acostumado a ver os times brasileiros melhores. A gente acha que o futebol era melhor. Será que isso não pode ter um pouco de mudar a nossa percepção? Existia nessa época, e aí até, na verdade, tem a Lei Bosman, né, que era lindo metade dos anos 90, 96, eu acho, 96, que ela esgaça essa diferença porque passa a permitir um número limitado de estrangeiros, né? Então, assim, quando os times europeus tinham uma limitação de estrangeiros, o mundo era menos globalizado, então os jogadores brasileiros ficavam por aqui mais tempo. Então acabava que tu conseguia segurar, né? Tu pega um Raí da vida, que ele joga em 92 e depois vai pro Paris Saint-Germain,
que fica no Brasil até quase 30 anos, né? 26, 27 anos. Então existia se segurava mais assim o jogador brasileiro aqui nessa época, também em função da legislação. Quando isso muda ali na metade dos anos 90 em diante, aí vira loucura, né? Os times europeus têm mais dinheiro, acabam virando seleções mundiais aí de fato, né? Mas assim, da mesma forma, eu acho que é um recorte muito individual dos times que foram campeões mundiais. Então, para um time ser campeão mundial, ele automaticamente acaba por ter, né, mais elementos aí, né? Se tu pegar o Flamengo de hoje, por exemplo, tu vai ver, né, com o Rossi, com o Wesley, com jogadores que tem, é um time que tem feito frente a times europeus, tá certo, não das primeiras prateleiras, mas tem feito frente aí também. Acho que o que me parece bem fato é que havia uma distância menor dos times sul-americanos para os times europeus, muito em função disso, do dinheiro, né, que ainda não era abundante como é hoje, e também havia proibição, né, de ter muitos estrangeiros aí nas suas equipes. Se isso é melhor ou pior, aí eu não sei avaliar, acho que era uma distância menor, isso certamente, mas hoje em dia a gente viu aí no Mundial de Clubes, né, que times brasileiros aí fazendo um pouco de frente também. Não tá tão longe assim quanto a gente imaginava, né? Verdade seja dito. Até eu ia trazer aqui o time do Corinthians, campeão de 2012, o time de Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos, Ralf, Paulinho e Danilo, Emerson, Jorge Henrique e o nosso querido Paulo Guerreiro, né? E entraram ali o Juan Manuel Martins, que eu não fazia ideia que esse cara jogou no Corinthians, e o Wallace. A gente vê até o time do Chelsea, sim, de nomes, né? Nesse caso aqui eu acredito que talvez os antigos tenham bons jogadores também, mas assim, quem jogou acho que essa característica do jogo único também é muito peculiar, sabe? Essa coisa do... Cara, tu vai... Hoje em dia mudou, mas, cara, antigamente, assim, o time ganhava a Libertadores. Acabou o ano pra ele. Ele passava... A Libertadores terminava no meio do ano. Aquele time ali, cara, ele passava 6 meses só falando no Mundial de Clubes. Só. O Mundial, e ia lá pra jogar só um jogo, né? A FIFA ainda não tinha instituído as semifinais ainda. Existia aí, eu não sei se o Alan vai lembrar, que tu podia colocar 3 jogadores para aquele jogo. Então, assim, aconteceu com o Cruzeiro, 97. Contratava para o jogo. Contratava só para aquele Mundial. Ele contratou, em 97, o Cruzeiro contratou o Bebeto, o Donizete Pantera e o Alberto Valentim. Esse que foi treinador do Avaí aqui, que era lateral direito da Udinese, do Atlético Paranaense também, eu acho. Então tu podia levar um jogador assim, 3 jogadores só pro Mundial. Então existia também toda essa preparação, assim, os caras ficavam 6 meses, largavam o Campeonato Brasileiro, largavam tudo, e eles ficavam 6 meses só em função do Mundial que ia ser jogado lá no final do ano. Isso, claro, ajudava na preparação, pegava os europeus no final de temporada, enfim. Então existia também essa preparação, né? Bem lembrado, Rafael. Eu tava lembrando esses dias do... Eu não lembro que ano que foi, se foi 19, talvez, acho que talvez 18, né? Que o campeonato... Que a Libertadores foi esticada, né? Mais pro final do ano, mas... 2010 o Avaí, 2010 e 2017, os 2 últimos anos que os times gaúchos foram campeões da Libertadores, o Avaí venceu eles lá na casa deles, né? Então eu lembro que assim, eles não estavam nem aí, na verdade, né? Que é exatamente o que vocês falaram, garante os 45 pontos, o ano tá feito e vamos nos preparar para o Mundial, né? A gente vê esse time do Corinthians ali, por exemplo, o Paulo André, não sei se já estava nesse time, mas não jogou a final. Paulo André é o zagueiro, né? Paulo André. E o Guerreiro também, que chegou depois, né? O Guerreiro não estava naquele elenco campeão da Libertadores. Enfim, é um assunto que a gente consegue ficar muito tempo debatendo, né? Mas agora eu quero veredito. Um Timboni, futebol era melhor ou não? Olha, é complicado que nem os amigos aí falaram, o saudosismo existe muito. Então é muito complicado olhar pro futebol que a gente assistiu naquela época, olhar pro futebol de agora,
comparar, hoje o futebol me parece mais dinâmico, me parece mais legal de assistir, mas acontece muita coisa diferente, a gente tem muitos tipos de estilos de futebol diferentes acontecendo nos mesmos campeonatos, só que ao mesmo tempo aquele futebol lá de trás dá aquela pegada, sabe? Então eu fico com o futebol lá de trás principalmente pelo coração, assim, porque hoje tá... Era melhor, difícil, né, Gustavo? Pode falar. Era melhor. Pra mim era. A gente via o Fluminense e Renato Gaúcho dando mais resultado do que dá hoje, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente lembrar do passado, né? Pô, até ficou assim, quieto. Pois é. Claro. Eu ia dizer... Hoje o Luan, ele tá num dia... Ele tá num dia inspirado hoje, ele tá querendo hoje. Então hoje ele tá querendo. O caos. Não, é que a turma. Uma das vantagens de ficar velho é que tu viu essa galera. Eu vi o Renato Gaúcho jogar assim. O Renato Gaúcho era um bom jogador, um jogador insinuante, mas ele foi menor do que ele acha que é. Assim, não sei se o Alan vai recordar. Né? Vamos combinar, né? Mas assim, ó, menor, o Edmundo jogou muito mais bola que o Renato. Muito. O Edmundo jogou mais, o Alex jogou mais, o Djalminha jogou mais. Muita gente jogou muito mais bola que o Renato. O Renato sempre teve esse lado, assim, sempre foi um mulherengo, aquele cara. Foi um ótimo jogador, não tô dizendo que não. Mas ele não foi isso tudo aí do que ele acha, né? Eu acho assim, eu também tem uma... sempre teve, né, o Rafa, o Renato sempre teve um extracampo muito mais importante que o campo, né? Muito. Muito. Namorou a Luma de Oliveira, então sempre foi essa coisa, assim, né? Ia no programa da Xuxa. Renato sempre foi muito mais um personagem, sabe? Vocês até tem mais como dizer sobre isso do que eu e talvez até o Luan. Até porque, tipo, hoje a gente acompanha mais, por exemplo, o Alex. O Alex, todo mundo diz que ele foi um mágico, mas eu não acompanhei ele, entendeu? O Renato também, eu não acompanhei muito. Só por frames e jogadas que eu vi aqui e ali. Agora, tipo, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, que ele é um grande fenômeno. Até tava vendo um vídeo de tarde. Todos os jogadores do mundo tratam ele como o grande jogador da história, assim, brasileiro. E eu não acompanhei direito, porque, pô, o que eu tenho memória dele é ele jogando pelo Corinthians, já no final de carreira. Então, vocês ainda têm essa... tu citasse aí três nomes, né? O Alex, eu tive a honra, né, de trabalhar com ele, conheço o Alex, assim, e é uma coisa que ele próprio falava, assim, ele diz que elogiam ele muito mais hoje do que na época. Exatamente por esse saudosismo, né? Hoje ele é tratado como isso, como um super gênio, mas na época ele era tido como um jogador vagalume, chamavam ele até de Alexotan, porque Lexotan é um remédio para dormir, né? E chamavam ele de Alexotan. Caramba! Porque ele era, real, ele era esse cara assim que tinha muitas críticas em relação a jogos que ele apagava e tal. Ele, claro, sempre foi um ótimo jogador, jogou na seleção durante muitos anos, mas elogiam mais ele hoje do que elogiavam na época. Isso eu acho que é um fato, assim. E o Ronaldo, cara... É um jogador também, né? Que gostam mais dele, falam mais bem dele na Turquia do que no Brasil, né? Muito mais. Não, lá ele é loucura. Na Turquia ele é um deus, né? Lá é loucura. Eu encontrei, uma vez um turco veio aqui falar com ele, né? O cara apareceu numa ressacada ali. O bicho, olha que loucura, o bicho tava de férias na América do Sul, tava no Chile, descobriu que o Alex tinha assinado com um time no Brasil, pegou um ônibus e veio pra cá. Parou na ressacada ali, aí comecei a trocar uma ideia com ele, e o bicho tava em Floripa, se hospedou numa pousada na Lagoa, esperando um dia que o Alex pudesse falar com ele. O bicho veio só pra isso. Loucura, assim, realmente a idolatria dele na Turquia é loucura, né? E o Ronaldo, cara, assim... o bicho foi gigante, assim, né? Ele tem esse período que ele fica, né? Uma das coisas que a gente mais lamenta é que ele teve basicamente 4 anos de lesão, né? Ele tem uma lesão muito grande, fica 1 ano e pouco fora. Depois tem uma outra lesão grande lá no Milan. Mas ele é um cara, respeitadíssimo. E é bem isso que tu falou. Tu pega qualquer documentário sobre futebol, qualquer gringo, os caras estão sempre falando dele, assim, sempre foi o melhor, não tem comparação. Esses vídeos de lances assim dele são reais, assim, ele fazia isso com bastante frequência. Tu pega os números dele no PSV, no Barcelona, na própria Inter, era quase um gol por jogo, assim, o bicho foi gigante mesmo, assim. E claro, esse recorte dele aqui no Brasil já é bem fim de carreira, né? O Corinthians já estava bem acima do peso, já não era de fato o fenômeno que ele foi.
mas foi um grandíssimo jogador. Eu sempre falo que se o Ronaldo, né, vamos dizer assim, hipotético, como a gente brinca com o Neymar, né, sem as lesões, eu acho que a diferença pro Pelé não teria sido tão grande assim, tá? Eu acho que seria bem mais próximo. Mas assim, eu vi o Penta. Eu acho que com certeza acima de Messi e Cristiano Ronaldo. Sim. Com certeza. Sim, exato. Eu vi o Penta, né? Então eu vi o Ronaldo, aquele Ronaldo da Copa e tal, mas assim, o Gustavo, acho que não lembra um pouco do Penta, né? Mas se alguém que começou a acompanhar o futebol ali depois de 2005, 2006, o Ronaldo, como o Kaká falou outro dia, era só mais um gordo, né? O Kaká falou isso outro dia, assim, tipo, o Ronaldo era muito mais, sei lá, o pessoal falava muito mais só da forma física dele do que do futebol que ele tinha, né? Eu lembro, Sim. era muito coisa do Cacete do Planeta também, né? Era muito disso, assim. O Não, Ronaldo, né? tanto é que a ida dele para 2002, ela é muito cercada de polêmicas, assim. Ele tava machucado, ele foi convocado, assim, acho que para os últimos jogos ali da eliminatória, até nem tava em condições. Se buscar na internet, tem aí faixa de torcedor, assim, dizendo que, tá convocando porque tá pagando, enfim, ele foi pra Copa de 2002 Sim. com muita desconfiança. Filipão vaiado também na frente da CBF, não foi um caso assim? Foi. O Brasil classifica mal naquela eliminatória, ganha da Venezuela. No último jogo, Luizão jogando, né? Então, acho que existe isso, né? Que vai um pouco do que a gente falou um pouco em off, né? A Copa do Mundo é um jogo de 7 jogos, é um torneio de 7 jogos, né? Não tem muito o que dizer. Às vezes faz uma eliminatória gigantesca, como o Brasil fez nas dois últimos ciclos aí de Copa, e não vai bem na Copa. Mas a ida dele para a Copa de 2002, ela foi cercada de desconfiança. Isso. Eu não lembro desse histórico, né? Mas aí depois a gente ouvindo o pessoal falando muito do Romário também, né? Então isso até próprio 98, enfim. Isso é um tema pro próximo episódio, que a gente vai falar sobre jogadores que não tiveram muita continuidade na seleção brasileira. Ô, Gustavo, tu não lembra do Alex jogar, né? Não lembro. Principalmente sei que ele brilhou bastante também no Cruzeiro, ídolo lá, mas principalmente na Turquia ali, cabeludo na Turquia, pra mim é inimaginável ele cabeludo. Tipo... Eu lembro um pouco de 2003, né? Eu lembro de ver a final da Copa do Brasil. O pequeno Lucas, né? Gustavo, como a gente falava, não gostou muito desse jogo, mas lembro de ver de um lado o Felipe e do outro o Alex, assim, então era um grande duelo. Mas lembro bastante do Alex no Curitiba. Ô, Timboni, eu tô meio esquecido, tu lembra do Alex como treinador? Não gosto muito de lembrar do Alex como treinador, não. Não sei se tu chegou a pegar assim. Mas é isso, coisa linda. Vamos pros próximos temas. Talvez a gente vai deixar o nosso último tema para o próximo episódio. No primeiro tema a gente já foi quase 1 hora, pra gente ver como rende, como é muito bom. Timboni, tô vendo que é nosso papo aqui, a gente vai ser mais o Giovanni, o Ferdinando, assim, e deixar os caras jogar, né? A gente é o volante, né? A gente é o Gilberto Silva, assim, deixa os caras jogar. Com certeza, deixa com os certeza. Subir, a gente segura aqui, deixa aí, né? É que nem quando a gente tá fazendo. Quando tava só tu, o Alan e o Nant aqui. Hoje eu sou o Nant. Fico só aqui dando uma opiniãozinha aqui e ali. E deixa quem sabe falar, fala. É isso aí, tem que ser assim. Vamos para as perguntas da audiência. Recebemos 4 perguntas, agradecer a todos. A primeira pergunta aqui eu vou mandar pro Timboni. Quem é o teu CEO do futebol favorito, Timboni? Essa daí, né? Essa daí que me mandou essa daí. Cara, pra mim, um grande cabeça, assim, do futebol, pra mim... É difícil de pensar nisso, tá? Mas pra mim ali deveria ficar... Talvez... Pô, não consigo pensar nisso, Tem tá? um nome pra te falar, pode ser não. Lá vem. Não, por favor, me ilumine. A gente faz escada pra ti, vai lá. Depois eu te falo. Rafael, tem o CEO aqui do Café e Groselha, pode ser? É o meu CEO do futebol favorito? Esse aí não vale. Rafael, tem um grande CEO aí, um grande personagem do futebol brasileiro que tu gosta. Qual que é o teu favorito? Não vale o Lucas Pedroso, tá? Só pra deixar claro. Tá. Mas tem que ser esse é o limite, é um CEO, assim. Cara, eu acho que o grande dirigente do futebol brasileiro é o presidente do Fortaleza, né? Acho que ele é o
é o cara que consegue fazer mais com menos, é o cara que talvez promoveu aí a maior transformação de um clube de futebol no Brasil nos últimos anos, sem ser aqueles impulsionados, né? Tipo o Bragantino, né? Que chegou uma empresa, levou e mudou a história do Bragantino. Acho que o Marcelo Paes é, para mim, o grande dirigente do futebol brasileiro hoje, né? O que ele fez com o Fortaleza, num trabalho de recuperação e de crescimento orgânico, torna isso muito importante, porque eu acho que no futebol também tem isso, né? Das condições que o cara tem versus o trabalho que ele faz. Porque é mais fácil ser gerente de futebol, ser executivo de futebol no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo, do que ser no Avaí, do que ser no Figueirense, do que ser num clube que tem menos orçamento, né? Ter uma caneta cheia é muito mais fácil. Então, eu acho que ficaria com o Marcelo Paes. O Fortaleza é o grande case de sucesso do futebol brasileiro, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É muito mais fácil lembrar que o Palmeiras contratou o Vitor Roque do que contratou o Luan Silva, né? Ninguém lembra que teve um Luan Silva que jogou no Palmeiras. Teve. Tem nome de craque, né? Isso é fato, né? Isso é fato. Não tanto como o volante Avaí, né? Isso aí é o fato. Inclusive, fica aqui o registro que, por uma questão de escolhas de familiares, eu não fui parente do Rafael Xavier, né? Porque minha família, por parte de mãe, é Xavier, né? Então, por pouco não tivemos essa coincidência, né, Rafael? Seria uma honra ter um amigo aí na família, né? Ainda dá tempo. Eu tenho que entrar lá no cartório e pedir pra reconhecer o sobrenome, né? Isso. Mas a família da minha mãe é Xavier. Exatamente, é Xavier, então fica aqui um registro. Alan, quem que é o teu CEO favorito, assim, do futebol brasileiro? O Rafael falou do Fortaleza. Eu queria trazer um outro dirigente que vem fazendo um trabalho muito, muito interessante, que é o do Mirassol, né? A gerência de futebol do Mirassol e sua presidência como um todo, claro que muito passa pela questão campo, né? Que performa bem, está performando muito bem, é um dos times no Brasil hoje que todo mundo fica, o que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro da Série A, é uma coisa que ninguém esperava no começo do ano. Ninguém esperava, não tinha ninguém no Brasil falava que o Mirassol poderia talvez brigar por uma vaga de pré-Libertadores no final do ano. Todo mundo já cotava ele como um dos 4 rebaixados. Só que aí eu fui dar uma olhada na questão extracampo do Mirassol, e eles fizeram um CT que é uma coisa de primeiríssimo mundo. Gastaram uma boa grana das campanhas da Copa do Brasil em CT, né? E muitos clubes acabam investindo em outros ativos. Luiz Araújo, né? Também teve um dinheiro do Luiz Araújo, né? Para venda. Isso. Pro Lille, talvez. Isso. Ele tinha uma participação do Luiz Araújo quando o São Paulo vendeu pro Lille, né? E eu acho que é um bom exemplo de como aplicar o dinheiro recebido, né? Em ativos nesse sentido, né? Coisas que realmente vão dar um resultado que alguns 2, 3 anos. E como eles não têm muita pressa no sentido de progressão, acho que eles fazem um trabalho bem interessante também. É bom ficar de olho, porque eu acho que são exemplos bons assim que a gente tem que ficar de olho. Eu vou falar para vocês que eu gosto muito de um dos gestores da SAF da Portuguesa. Fica aqui a informação. Vocês que jogam no Google descobram quem é. Esse foi o motivo, inclusive, de eu ter colocado esse tema na Bourgeois? Não sei, fica aqui. Eu tô esperando chegar aos $500 mil ainda lá. Lá ou aqui? 20 milhões. Lá, né? Lá. Aqui já foi. Aqui já roubaram faz tempo já. Aqui já foi. À época, eu tinha um time junto com o Timboni que brincavam que eu era o CEO do time, em homenagem a esse nosso querido CEO, ex-figueirense e atual Portuguesa. A próxima pergunta aqui do querido Jorge Júnior, inclusive fica aqui a nossa sugestão de seguir o canal do Jorge. Acompanhei esses dias o programa dele da manhã, que é o primeiro debate, né? Que já é o 5º primeiro debate. Eu fiquei um pouco confuso, confesso, né? Mas fica aqui a sugestão. Tem que mudar no programa dele, né? Mudar segundo debate, terceiro debate, né? Muito bem. Poucos canais têm grande atacante, Jorge Júnior. O craque, muito melhor que o Garcês, inclusive. E que o Aleph Manga.
que são poucos canais que têm a honra de ser patrocinado pelo Atlético After, né? Também fica aqui nosso grande abraço pro Atlético After. Jorge Júnior, eu vou mandar essa aqui primeiro pro Rafael, mas depois a gente adapta um pouquinho a pergunta pro Timboni e pro Alanguiar. Qual o melhor jogador do Avaí na atualidade, Rafael? Na atualidade, Zé Ricardo. O Zé Ricardo joga no Avaí, eu achei que eu tinha o Modric ali no Avaí. É o Zé Ricardo o nome pode dele, ser. então. Também. Muito bem. Timboni, quem que é o teu jogador favorito do Figueirense? Cara, vou te falar que pra mim, na minha opinião, pelos jogos que eu tenho assistido e pela vontade que deixa em campo, pra mim, eu acho que Samuel? Felipe Augusto, tá? Não, Felipe Augusto, cara. Eu tenho visto ele uma... Assim, podemos estar na Série C, pode não ser o melhor jogador que já passou nos últimos 5 anos, 10 anos, mas 5 meses, a vontade né? que ele entra, a garra, sabe? Desde o clássico, né? Ele já mostrou qualidade. Alan, qual é o teu jogador favorito do Figueirense? Eu acho que é o Gabriel Melhor Santiago. jogador, no caso, né? Gabriel Santiago. Gabriel Santiago pra mim é que tem mais qualidade nesse elenco, ainda assim que seja uma qualidade na margem, né, do que o time que joga numa Série C do Campeonato Brasileiro, mas dentro dos atletas que estão no elenco hoje, eu acho que o Gabriel Santiago, talvez ele e o João Lucas, talvez sejam os únicos jogadores que possam vir a ter uma carreira um pouquinho mais longeva ou participar de, né, poder jogar em clubes na prateleira hierárquica de divisões maior do que a Série C. Os outros atletas estão jogando no nível onde estão performando mesmo. O João Lucas é um jogador dos que eu vi do Figueirense que chama bastante atenção, né? Lógico que nós havaianos, né, conhecemos o Leonan e o Yuri, mas não são jogadores que saltam os olhos, né? Concordo muito com o Rafael, para mim o Zé Ricardo é o melhor jogador do Avaí. Parece que tem mais de um Zé Ricardo em campo, inclusive, quando tu vai ver o jogo, parece que tem 2, 3 Zé Ricardos ali, tá sempre cobrindo os espaços ali, sempre muito bem posicionado. E não à toa a fase que o Avaí começa a decair coincide com o período que ele fica fora, né? Acho que as coisas estão interligadas nesse sentido, né? Não é só no Avaí que o melhor jogador fica afastado por apendicite. Coisas que acontecem com o Avaí. Sim. Coisas que acontecem com o Avaí. Mas eu também gosto muito do Eduardo Brock. O Eduardo Brock, eu acho que é um cara... eu falava muito do Thiago Pagnussat. Quando ele saiu no passado, eu acho que o Avaí trouxe um cara com um perfil bem parecido, né? Apesar de não ser tão bom na bola aérea, mas é um cara que, pra mim, é um dos grandes capitães que eu vi vestindo a camisa do Avaí. Lógico que é uma Série B, mas também já é um atleta que foi importante no Cruzeiro. E é um cara que dá a cara a tapa. Eu acho que isso... Pro cara ser capitão, ele tem que ter isso. Um jogador muito firme também. Gosto muito dele, mas logicamente que o Zé Ricardo é o melhor jogador do Avaí. Temos mais outras 2 perguntas aqui deixa eu pegar aqui. Nossa, o Gustavo Timboni sempre trazendo informação, né? Nossa, tem uma aqui que é polêmica. Essa aqui dá quase um episódio. Eu vou mandar outra do Gui Becker, torcedor do Flu, né, Timboni? Que ele mandou assim: o Avaí com a boa vitória que teve ontem, no caso, Avaí 5x0 no Botafogo de Ribeirão, viram um dos favoritos para o título da Série B? E aí, Rafael? Dá pra sonhar? Porra. Dá, sempre dá, né? Vale lembrar que no 2016, né, quando o Avaí acaba subindo como vice-campeão, ele termina o primeiro turno com 23 pontos. E faz 66 no final, então faz mais 43, né? Se o Avaí fizer mais 43 pontos, é a chance de ser campeão. Mas acho bem difícil, até porque os 3 primeiros ali já meio que dispararam, né? Mas acho que o Avaí tá no caminho. 28 pontos no primeiro turno. 2018, quando o Avaí subiu, por exemplo, fez 29. Então, assim, é uma pontuação que mantém o Avaí vivo na briga. E Série B é o que a gente já tá acostumado a ver há bastante tempo. Tá ali, rondando o G4, e na arrancada final, entrar e não sair mais. O importante é estar no G4 na 38ª rodada. O resto não tem muito. Falava aquele grande sábio, né, Rafael? Eugênio Machado, né? Eugênio Machado Souto. Exatamente. Que dia que era muito cedo para entrar no G4, lembra? Era a frase maravilhosa do Geninho. Muito exatamente. Bom, Alan, não vou perguntar do Avaí, né? Porque logicamente vocês vão falar que o Avaí é candidatíssimo a estar brigando junto com o Botafogo de Ribeirão. Mas o Figueirense, o que tu acha que pode... Até parece assim, que eu não sei comentar.
dos outros Não, eu times. sei que tu vai falar que o Avaí Ah, brigou tá bom. fortemente pelo 7º lugar. Eu vou te poupar disso, eu vou valorizar Eu, o Figueirense. mas deixa eu só rapidinho, eu vou falar do Figueirense. Só falar assim, Fica à eu vontade. acho que o Avaí não quer subir. Tá? Polêmica. Depois se quiser que eu fale mais, eu posso falar. Ok, pode falar do Figueirense. O À Figueirense vontade. também não. Eu tava tomando água. Eu tava tomando água. O Figueirense tem que me hidratar, né? Amanhã eu tenho muitas horas de transmissão ao vivo. O Figueirense também não quer se classificar. É polêmico, Qual eu tô campeonato? polêmico essa noite de hoje. Não quer cair, e eu acho que no finalzinho vão acabar tentando se acertar ali para não cair também. Mas me parece, assim, pelo que a gente vê em campo, isso que os torcedores que vão no estádio, que sempre os 6 a 7 mil que estão indo todos os jogos, que é um público espetacular, que acompanha o time mesmo nessa situação, é uma coisa que quase todos têm a mesma percepção, assim. A sensação que passa ao torcedor é que o time parece que não quer classificar, não quer tentar terminar na 10ª posição do campeonato para ficar do jeito que está. Parece que é essa, porque quando aperta muito o problema a ponto de vamos entrar na zona de rebaixamento, ganha um jogo, 2 jogos. Aí tá um jogo para conseguir ir para o 6º lugar, né? Digamos assim, aí perde. Entendeu? Então fica naquele negócio. Então, a sensação do torcedor, de maneira geral, do Figueirense, atualmente, nesse momento do campeonato, é isso. Parece que o clube quer ficar em 10º e tá tudo bem. Coisa linda. Brigar forte. Não, 10º lugar tá bom, né? Tu pegar o histórico recente do Figueirense tá na média, né? Dos últimos 5 anos. É a sensação, sabe? É o que a gente vê. A gente vê, parece que às vezes falta vontade, falta um pouco de querer correr mais, querer se doar um pouco mais, entende? Aí a torcida vai lá e vê o time engolir o time do Brusque lá em Brusque. Tava lá no estádio, pude ver pessoalmente. E aí, por que não consegue performar igual no jogo seguinte? Não consegue. Parece que o time desaprende a jogar de um jogo pro outro. Então, esse tipo de coisa acaba levantando opinião da torcida totalmente com coerência, porque não faz sentido. Como é que um time desaprende a jogar de um jogo pro outro? Joga um jogo tão bem, performa tão bem, e depois performa tão mal, né? Então, é o mesmo jogador. Né? Então, a gente começa a pensar, alguma coisa acontece. Faz sentido. Não, e detalhe que um jogo é fora de casa, contra o rival do estado, que claramente brigaria ali pelas mesmas coisas, e ganha, jogando muito bem, e outro jogo é contra um time que tá na zona de rebaixamento, em casa, com a força da torcida, e consegue fazer aquele jogo horrível e perder com um gol no finalzinho. Como sempre, tomando gol no finalzinho. Olha. Dá pra sonhar, Gustavo? Sonhar de graça, né? Eu continuo esperançoso, continuo assistindo todos os jogos, tendo aquela... Assim, ó, vai vencer, vai performar e vai atrás do resultado, mas... tá difícil, tá bem difícil de assistir os jogos e ter essa visão de que vamos subir. Porque, tipo assim, pra classificar entre os 8 não é difícil. A diferença é baixa. Tipo, claro, agora tá ficando cada vez mais apertado, mas 2 rodadas atrás, se a gente vencesse os 2 jogos, a gente podia estar lá, entendeu? Então, agora, tipo, a gente venceu um, perdeu o outro. Nem pra empatar, pra ter um pontinho a mais, pra quem sabe. Mas não, aí vai deixando cada vez mais pro final. Agora, daqui a pouco a gente vai ter que vencer 2 de 2 pra poder classificar. E classificar entre os 8 não é difícil. Aí depois que vai ser impossível pra conseguir subir. Não, olha, é de ficar revoltado. Eu posso dar um pitaco aí na situação do co-irmão aí? Com certeza. Juro que não vai ter corneta, mas é que tá ficando cada vez mais perto, né? Hoje tá aí, faltam 5 rodadas, né? O Figueirense ganhou 3 em 14, agora tem que ganhar 4 de 5 para classificar. Acho que a vantagem a Série C é um campeonato doido, se tu olhar assim de maneira bem chula, né? É um campeonato que é imprevisível. Assim, o Figueirense pode chegar sábado lá em Natal e golear o ABC, e depois perder para o Maringá em casa, e assim por diante. Tem acontecido muito, né? Só para ter uma ideia, o líder do campeonato, né, que é o Caxias, tem 4 derrotas no campeonato. O ABC, que o Figueirense vai enfrentar sábado, tem 2. O ABC jogou 14 jogos e empatou 10.
Então, assim, ano passado teve time que caiu com 20, o outro classificou com 26. Então, é um campeonato que tá ali, ele se mostra para todo mundo, né? Acho que o Figueirense não embarcou nessa onda quando teve essa chance, né? Se empolgou um pouco ali na chegada do Pintado, mas agora a situação, eu acho que tem mais que olhar para trás do que olhar para frente. Eu acho que o perigo maior é ficar na zona ali, faltando 2, 3 rodadas. A tabela não é nenhum moranguinho do amor, né? É uma tabela complicada, né? Pega São Bernardo fora, termina com Ipiranga e Erechim fora, então acho melhor o Figueirense se preocupar em fazer as 2 vitórias que lhe permitem permanecer e depois tentar alguma coisa aí. E até porque a Série C é um campeonato tiro curto, não é um campeonato muito longuinho, né? Ô, Alex. Boa, excelente. E às vezes tu faz uma atuação boa, Luan, e às vezes tu faz uma atuação boa e isso mascarenhas o resto do campeonato, né? Isso. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Se eles não vão dar resultado no Nossa, campo, mãe nas piadas do céu. eles deram, viram, né? Não, eu ia falar, vou piorar a situação, tá? A tabela tá mais pro moranguinho do áudio, né? Aquele que quebra o dente, né? Não tá nem perto do moranguinho do amor, não. Tá mais do ódio mesmo. Pode ser, né? O cara olha e acha que é bom, que é fácil, vai lá e se surpreende. Exatamente, se quebra. Eu ia falar do Avaí, né? Que não quer subir, porque o Avaí também me parece, assim, vendo alguns, não vendo jogos efetivamente, mas acompanhando de fato, a gente acaba acompanhando como um todo, né? Que me parece que quando o Avaí tá muito perto ali de entrar no G4, colocar os 2 pés ali e falar, daqui eu não saio mais, perde um jogo fácil, ou empata um jogo fácil, perde pontos, aí cai de novo ali para 6º, 7º, aí quando parece que tá no 6º, 7º ali, não vai dar mais, aí vai lá, faz 5-0 no Botafogo. Aí já todo mundo já começa a acreditar de novo. Aí depois no próximo jogo vai lá e tropeça de novo. Então parece também que não quer subir, quer ficar ali em quinto e tá tudo bem, é o Novo Horizontino, né, que adora ficar em quinto. Sabe, essa situação assim, porque não faz muito sentido, são alguns tropeços muito bizarros de certa forma, né, que aí o torcedor com certeza pode pensar isso, não é possível, tu não quer subir. Situação bem parecida, né, só que ainda bem o Avaí, querendo ou não, ele tem uma gordurinha um pouquinho a mais, né, sim, claro, né? O Figueirense como tu falou, a Série C tem um tiro curto, então a questão dos pontos é muito mais complexo no sentido de a chance de tu cair acaba sendo maior, né? Mas é nesse sentido, assim, os 2 nesse momento estão com dificuldade de conseguir se estabelecer no campeonato e progredir, né? Estão tropeçando jogos que não deveriam tropeçar, né? Que não poderiam tropeçar. E aí os 2 estão se complicando. Só que como tu disse, o Avaí fez um primeiro turno de razoável para bom, que lhe permite olhar só para cima. Não se incomoda com a parte de baixo, né? O Figueirense teve tropeços tão grandes que se preocupa com a parte de baixo, né? Tem que ficar olhando sempre para baixo para ver a questão dos pontos ali. Serão os próximos capítulos, né? Eu acho que, assim, só para complementar, eu acho que os campeonatos estão mais equilibrados hoje em dia, né? Eu acho que aquilo que a gente até falou lá no começo sobre futebol de antes e de hoje, ele reflete um pouco nisso. Como hoje tudo é muito globalizado, tudo é muito igual para todo mundo tem acesso a basicamente as mesmas coisas, isso acaba deixando todo mundo meio igual, né? Então, assim, a Série B não tem nenhum time dos ditos grandes, tem o Atlético ali que tem um orçamento maior, mas de resto é todo mundo meio parecido, então todo mundo fazendo meio que as mesmas coisas, com a estrutura parecida, então isso acaba dando esse super equilíbrio, né, nesse campeonato. Acho que a gente estava acostumado aí 3, 4 anos atrás a uma Série B com uma discrepância maior, sabe? Eu acho que vou dar um exemplo aqui, o Elvis, por exemplo, da Ponte Preta, 4, 5 anos atrás era um jogador que estava jogando na Série B, assim, num time ali de meio de tabela e tal. Quantas vezes a gente jogou Séries B, né, com o Marquinhos ali, quase com uma perna só e ainda jogando. Então, assim, eu acho que hoje a Série B é um campeonato que não permite mais esse tipo de jogador, né? Tem que ser todo mundo correndo, todo mundo em alta rotação, todo mundo com intensidade. Então, acho que os campeonatos estão mais equilibrados nesse sentido. Por isso que até esse perfil de tava com a vitória na mão, tomou um empate no final, tava
agora vai, mas pega um adversário complicado que se fecha, não consegue furar. Então acho que esse equilíbrio maior das coisas também é um elemento importante aí nessas competições. A gente vê refletindo em todos os campeonatos, né? Então isso, de mundial sei lá, a terceira divisão do Campeonato Catarinense, por exemplo, que eu imagino que vai ser um campeonato bem disputado, né? Bem equilibrado também, inclusive. 3 times não tem como ser muito diferente disso. Exatamente. Bom, muito bom ouvir vocês. Nós temos mais uma pergunta aqui da Thalita, mas eu quero deixá-la para um próximo episódio que vai falar de Pelé. Então acho que vale a pena a gente estender esse tema, que eu vi um corte recentemente do Marcelo Beckler, então acho que é bom a gente deixar para... Será que o Pelé tem comparação de outros jogadores com o Pelé? Acho que isso a gente pode deixar para um próximo episódio, correto? Fechou? Tá bom, perfeito. Tu que é o CEO. Tá vendo? Se eu começar a falar umas palavras diferentes, eu vou vir de camisa social, aí vão começar a me respeitar mais. Da cultura do estádio também, eu acho que a gente pode deixar para um próximo episódio. A gente, felizmente, conseguiu debater bastante. A gente vai conversar no próximo episódio. Rafael, queremos você aqui novamente, tá? Então fica tranquilo que esses temas você vai conversar com a gente, caso, né, seja de seu interesse, logicamente. E a gente promete que a gente vai segurar o Ninety, tá? Eu sei que é uma honra você falar com o Ninety, não presencialmente, né? Mas Ninety, que eu acho que já foi convidado, inclusive, pro Troféu Avaí nas antigas, né? Bem nas antigas, se eu não estou enganado. Sim. Ele tava sempre por lá, né? Comentar, eu lembro dele comentar bastante ali no chat. Exato. Vai ter esse momento. Então vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Risca ali o Cultura do Estádio, mas a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos episódios. Vamos fazer com mais frequência, isso é um fato. Vocês vão ter que nos engolir, né? 13º episódio aí, fazer nossa homenagem ao Zagallo. Gustavo Timboni, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigado pela contribuição com as perguntas. Até a próxima. Sei que hoje a gente tem que carregar piano, tá tudo certo, né? A gente tem que ter um Ralph pro Guerreiro brilhar, né? Eu agradeço sempre a minha participação aqui, né? Apesar de agora ser fixo. Sempre que tu me convida é uma honra, parece que é uma convocação. Quero agradecer aí a participação do Rafa, que esteja aqui de novo várias outras vezes. Adicionou muito, ainda mais o Alan e o Rafa aqui, os dois grandes entendedores aqui, eu e o Luan, que somos também outro... Que somos não elo fraco, tá? Mas que a gente fica aqui mais de canto, mas somos o clássico mais fraquinho. Timboni, é que a gente é o Gilberto Silva e Edmilson. Deixa o Cafu e o Roberto Carlos subir. Deixa o lateral subir, até pela posição que a gente tá aqui no campo, tá vendo, né? Já tá aqui esquematizado, né? Apesar do Rafael ser zagueiro, né? Mas deixa os alas subir e a gente segura, né? Exatamente. Também agradecer, óbvio, ao Alan, né, que tá fazendo de lá de longe e está aqui presente. Muito obrigado por ter comparecido novamente, fazer essa nossa ponte. E é isso, uma boa noite aí, um bom dia, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo amanhã, na sexta-feira, ou qualquer outro dia que for. Nos acompanhe, nos siga aí, e siga o Rafa também, siga o Kart, e é isso aí. Coisa linda, obrigado, Gustavo. Alan Guiar, boa narração para você, muito obrigado por ter emprestado a voz do Kart Nacional para o nosso programa, e até a próxima. Muito obrigado. Antes de viajar, falei que a gente poderia fazer aqui o programa essa semana que ia dar, então que bom que a internet do hotel nos proporcionou a minha participação. E é isso aí, você que está acompanhando agora, então corre lá, daqui a finalzinho do programa aqui, logo em seguida vai lá no YouTube, CBA Kart, vai estar ao vivo, eu e o Rodrigo Matar, um dos maiores especialistas de automobilismo do mundo, trabalha no Band Esportes, já trabalhou na Fox, trabalhou na Globo, então é uma dupla espetacular para trazer a Copa Brasil de Kart aqui de Aracaju. E aqui no Café Groselha, semana que vem ou na próxima, já estaremos de volta com muito mais. Obrigado, Luan. Valeu, Rafa, pela participação. Timboni também, até a próxima. Ô Alan, tem algum menino do kart aí despontando como grande promessa futura do automobilismo? Não só um, são vários. Nosso automobilismo de base hoje é algo de
de ficar de boca aberta, literalmente. A qualidade é absurda, absurda. O grande problema, né, para eles conseguirem despontar e chegar no topo da pirâmide, né, na Fórmula 1, é dinheiro, né? Que aí não vale só para eles, mas vale para todos os outros que estão aí um pouco mais acima já tentando chegar. Chegam até um ponto, mas aí a partir disso precisam, né, ter muita grana, ter muito investimento, e aí é onde eles acabam parando. Mas qualidade, o que a gente consegue acompanhar no Brasil hoje, a qualidade da garotada de 8 anos, 9 anos, as primeiras categorias que a gente tem, é algo absurda, de todo mundo bater palma, porque são crianças extremamente acima da média. Ah, beleza. A gente dá pra ver também, né? Tem no kart espanhol um jovem Fernando, fique ligado aí que eu acho que pode ser uma grande promessa para automobilismo mundial. Imagino que daqui a pouco pode estar pintando na Fórmula 1 grande Fernando Alonso. Rafael Xavier, muito obrigado pela sua participação, muito feliz de receber mais meus amigos, mais um convidado aqui com a gente. Fique à vontade, né? Já deu pra ver que você já se sentiu em casa. Queremos você aqui novamente e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Opa, obrigado aí, Luan, obrigado à turma que participou aí com a gente. É uma honra, né, ter recebido esse convite, poder agregar aí de alguma forma. E tô à disposição. O que precisarem aí é só chamar. Caso aparecer algumas... É bom tu ficar ligado, porque assim, com o Timbone, às vezes, do nada, quando ele vê, ele já tava no meio, tá? Então fica ligado, só fica... Às vezes pode aparecer do nada, enfia num grupo ali, outro ali, mas tá tudo certo. Mais uma vez, obrigado pela participação. Siga as nossas redes sociais, @Gols com Café. Nosso programa geralmente... Não é moeda que eu tô postando aqui não, tá? É uma lembrança de Aparecida que eu estou aqui na mão, mas tudo certo. Nosso programa sempre vai ao ar às 7 da manhã, após a gravação, mas você pode ouvir depois de terminar os campeonatos ou a qualquer momento no nosso YouTube, no nosso Spotify. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.